Olá, esse é mais um episódio do Etic Talks, o videocast podcast do Etic, o Centro de Inovação em Transição Energética. Ele é uma parceria do Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, da Fundação Vanzolini e da Cosan. O Etic Talks busca trazer personalidades do setor elétrico para discutir temas importantes e que fazem parte da agenda. O entrevistado de hoje é o Alexandre Zucarato. O Zucarato é doutor em mercados de eletricidade pela Universidade Federal de Santa Catarina, formou-se em engenharia elétrica e eletrônica na UFSC. Teve, acho que como professor, o doutor Edivaldo Santana, que foi um dos nossos entrevistados no episódio anterior. Com quase 20 anos de experiência no setor elétrico, ele foi gerente de estratégia e inovação da ENGIE, ele foi gerente de preços na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e também gerente de inteligência de mercado. Nos últimos 5 anos, ele está à frente da diretoria de planejamento do Operador Nacional do Sistema. O Operador Nacional do Sistema é o maestro do setor elétrico, é quem coordena o setor elétrico. Quem acompanha o Etic Talks viu que algumas palavrinhas têm surgido em todas as entrevistas. Curtailment, inflexibilidade, flexibilidade, e tem se falado que o dilema do operador, que há 20 anos era água acumulada nos reservatórios, tornou-se muito mais complexo com o avanço de fontes variáveis, como eólicas e solares. Se o trabalho do operador era muito difícil há 20 anos, hoje ele é muito mais. Para entender isso, a gente vai conversar com o Zucarato. Zucarato, primeira pergunta. A gente teve em 15 de agosto de 2023 um apagão. 30% da carga caiu. E quem olhou recentemente e viu o que aconteceu no Chile, também viu um problema ali no Chile que derrubou grande parte do país. Mudou o paradigma de operação a partir do apagão de 15 de agosto de 2023, Zucarato? Porque eu acho que esse é o ponto inicial para a gente começar a conversar. Oi, Rockman. Tudo bom, cara? Prazer, satisfação enorme bater um papo contigo aqui. Desde o apagão de 23 de agosto, né, um trabalho muito grande das equipes de identificar a causa raiz daquela perturbação, né? Depois de bastante estudo e criação de algumas simulações contrafactuais, a gente conseguiu evidenciar que a resposta em campo, principalmente das usinas conectadas por inversores, né, que são as usinas eólicas e fotovoltaicas, estava muito aquém da resposta dos modelos matemáticos desses controles que os agentes mandam para a gente. Por que essa peça de informação é importante? Né? Porque, para garantir a operação segura do sistema elétrico brasileiro, a gente utiliza de uma série de simuladores para desenhar essa região de segurança. Né? E, basicamente, a qualidade dessa região de segurança depende da qualidade da representação do problema real nesses simuladores. Né? Então, em particular, a representação desses controles, o que os agentes nos entregaram com modelos e o que estava em campo, estava diferente, o que causou que uma abertura de uma única linha de transmissão, que não deveria acarretar em consequências nenhuma para o sistema elétrico nacional, resultou no blackout das proporções que você descreveu. Desde então, a gente fez um ajuste nesta base de dados, buscando reproduzir o que foi aquela perturbação, né? Ou seja, nós utilizamos nossos simuladores, utilizamos as informações em campo e ajustamos os dados de entrada do simulador para que a resposta do simulador reproduzisse a perturbação. Então, o ONS não mudou os seus critérios de operação e o ONS não mudou a sua aversão a risco, o ONS não mudou os seus processos. Basicamente, foi um dado de entrada ajustado para melhor refletir as condições em campo observadas durante a perturbação do 15 de agosto. Né? E, desde então, nós estamos numa grande campanha de saneamento dessa base de dados, solicitando aos agentes geradores que nos encaminhem os seus modelos matemáticos devidamente validados com o que está em campo, para a gente poder virar essa página e ter uma base de dados 100% saneada. Como está essa virada de página e como está essa campanha de saneamento, Zucarato?
Até hoje, nós já conseguimos, em termos de megawatt instalado, tá? A gente conseguiu sanear 25% da capacidade instalada eólica e 12% da capacidade instalada solar. Tá? Daqui para frente, o processo já está resolvido, porque também houve uma alteração nos procedimentos de rede. Desde de 1º de janeiro desse ano, a validação dos modelos é requisito impeditivo para a entrada em operação comercial de qualquer usina. Então, isso, basicamente, né, a alteração desse requisito aí garante que as novas usinas só vão entrar em operação quando validadas. As usinas da base atual, né, 20% eólica, 12% solar, já estão saneadas, e o restante a gente está utilizando um proxy do ajuste desse modelo com base no observado no dia 15 de agosto de 2023. Ou seja, você tem um problema de saneamento do legado, certo? Porque exatamente. Tá. Me fala uma coisa, Zucarato, a partir de 15 de agosto de 2023, essa palavra curtailment, ela começou a aparecer no setor elétrico brasileiro. Ela não é um fenômeno brasileiro. Ela é mundial por conta do avanço das fontes renováveis. Tem curtailment no mundo inteiro. Preços negativos na Europa são curtailment na veia. No Brasil, ele começou a aparecer ali a partir de 15 de agosto de 2023. O ONS não faz isso porque ele gosta ou porque ele quer. Por que que existe isso e por que que a partir de 15 de agosto começou-se a reduzir o escoamento entre Nordeste e Sudeste? Bom, de fato, é uma novidade no Brasil, né? Mas a experiência internacional já aponta essa questão já há um bom tempo, né? Então, acho que é importante que a gente separar o curtailment de duas grandes naturezas, né? A primeira natureza é energética, é aquela onde não há carga suficiente para consumir a energia gerada. Como essa energia ela não é controlável nessas fontes, para manter geração igual a carga, por uma questão de segurança operativa, o ONS reduz toda a geração controlável possível, e se isso não for suficiente, aí é necessário o corte da geração não controlável para garantir geração igual a carga, para manter o sistema em operação segura nesse balanço. O outro conjunto de cortes, por razões de confiabilidade, ele também é decorrente da manutenção da operação do sistema dentro de uma região segura, mas aí do ponto de vista de suportar as perturbações sem consequências de grande porte para o sistema interligado nacional, né? Então, o aumento da participação, o crescimento da geração, né, da capacidade instalada de geração, muito acima do crescimento da carga, mais cedo ou mais tarde, esses cortes de geração apareceriam, né? Teria uma trajetória natural do desenvolvimento da temática do curtailment, né? A partir do dia 15 de agosto, né, quando identificamos essa discrepância entre os dados de entrada do simulador e a vida real, a gente ajustou o dado de entrada do simulador e isso reduziu, vamos dizer assim, da noite para o dia a região de segurança. Então, aquele curtailment que ele evoluiria com o passar do tempo numa dada trajetória, ele teve uma descontinuidade depois do 15 de agosto e cresceu significativamente, né? Principalmente nos primeiros 30 dias, enquanto a gente fazia o diagnóstico. Depois a gente conseguiu colocar essa base ajustada em operação, subimos um pouco mais o intercâmbio entre o Nordeste e o Sudeste, na verdade, né, entre Norte e Nordeste para Sul e Sudeste, a gente pensar em dois grandes blocos, e a redução dos limites, né, provocado pelo ajuste dos dados de entrada e o aumento da capacidade instalada, essas duas questões aí contribuíram para o aumento da magnitude do corte de geração necessário para manter o sistema operando de forma segura, né? Como você bem colocou, a gente não faz isso por uma questão de opção, de gosto ou de preferência, é uma questão do cumprimento da missão do operador de garantir uma operação segura. Como é que você entende esse curtailment? Vai cair esse ano com essas obras de reforço, com maior escoamento? A gente viu recentemente 2 novas obras entrando em operação na Bahia. A tendência é redução nesse ano? Roberto,
Acho que depende muito da dinâmica entre o aumento da capacidade de intercâmbio, que é o que essas obras estão trazendo, né? Nós tivemos, ano passado, linhas de transmissão que entraram no Rio Grande do Norte, agora tivemos essas linhas que entraram na Bahia. Tem um conjunto de obras importantes para entrar ao longo de 2025, que aumentam os limites de transmissão. Mas se a capacidade instalada cresce no ritmo acima do aumento da transmissão, o curtailment não reduz, ele aumenta, inclusive, né? Então, a gente tem exercícios, né, e a gente espera que a nossa expectativa, né, é que esse seja o capítulo especial do estudo elétrico de médio prazo desse ano. Todo ano a gente traz uma informaçãozinha nova. Esse ano a gente pretende trazer uma análise prospectiva do curtailment. Tá? Obviamente que essa análise prospectiva requer um conjunto de premissas para fazer o cálculo, né? A gente pretende, inclusive, disponibilizar no site do INS esse motor de cálculo, para que quem quiser ajuste as premissas como achar mais conveniente ou mais representativa, né? Então, quando a gente olha para o futuro, mesmo que a gente considere uma transmissão infinita, o corte de natureza energética ele existe. Ele existe e ele cresce com o passar do tempo, porque o volume de geração crescendo no horizonte de planejamento do INS e é maior do que a carga crescendo no horizonte de planejamento do INS. Né? Então, o que a gente espera com o passar do tempo é uma alternância do protagonismo do corte por razão de confiabilidade para o corte por razão energética. Né? Aqui eu não estou me referindo ao corte por indisponibilidade, é quando a transmissão, por alguma razão de manutenção ou por falha, não está disponível. É porque no ambiente de planejamento a gente não faz esse tipo de avaliação, a gente não fica derrubando a rede, né, para avaliar. Então, o corte por indisponibilidade eu vou deixar fora dessa análise, mas que a gente olha que à medida que a transmissão vai aumentando, a capacidade de transferência entre os subsistemas, né, vai aumentando também, até um ponto em que, mesmo com transmissão infinita, corte por confiabilidade, né, nessa hipótese, deixa de existir, mas o corte, por razões energéticas, ele passa a ter um protagonismo maior e o tamanho desse corte vai depender se essas usinas que estão no cronograma de obra da expansão vão, de fato, entrar ou não, né, porque isso é uma outra incerteza importante. Né? A gente trabalha com dado cronograma, principalmente nos estudos elétricos, a gente leva em consideração todas as usinas que têm contrato de uso do sistema de transmissão assinado, né, com o INS, mas, eventualmente, algumas dessas usinas não começaram as obras, podem atrasar e tal. Então, essa conta depende muito do quanto dessas usinas vão entrar no prazo da vigência do contrato de uso do sistema de transmissão, que é o critério que a gente usa nessa representação. Tá. Ou seja, na verdade, quando vocês forem explicitar todos esses pontos para agentes e para governo, vocês têm todo esse arsenal de argumentação que você vai colocar sobre a mesa. Você tem que ver todos esses pontos. Não dá para você expandir indefinidamente a transmissão, porque você sempre vai ter que cortar. Você também tem que ter um equilíbrio e saber se as novas usinas que estão entrando, elas têm demanda para ser atendida. É isso, né? Exatamente. Então, além da expansão da transmissão, lembrando que nós tivemos aí, arredondando os números, 60 bilhões de obras de transmissão licitadas nos últimos anos, né? A gente também está buscando algumas medidas importantes ali para recuperar alguma coisa dessa região de segurança, e, se você me permitir, Roberto, ilustrar algumas delas aqui, né? Por exemplo, a indicação que nós fizemos de 3 compensadores síncronos ali para o epicentro dessa problemática, que é o Rio Grande do Norte, como forma de recuperar a resposta dinâmica do sistema, né, durante as perturbações, que basicamente o ponto que pegou lá foi a falta de suporte do controle de reativo durante a falta. Né? Então, esses 3 compensadores síncronos têm esse atributo, né, essa característica de fornecer uma excelente resposta durante a perturbação. Uma outra frente de trabalho bastante importante e que depende do saneamento dessa base de dados, dos controles, é a gente poder ir a campo e otimizar esses controles. Né? A gente já fez uma campanha de otimização dos controles de velocidade das máquinas síncronas no ano de 2021. Durante aquela crise hídrica, nós identificamos que tinha discrepância entre o que estava em campo e o que estava na base de dados, e nós conseguimos, ao longo de 2021,
sanear toda a parte de regulador de velocidade das máquinas síncronas no Brasil, e o resultado disso foi um sucesso. Depois nós tivemos uma perturbação importante no começo de 2022, uma perda de bipolo, e basicamente o simulador reproduziu perfeitamente a perturbação. Então a gente já sabe que, tendo conhecimento do real modelo que está em campo, a gente pode fazer ajustes nesses controladores para extrair mais valor dessa resposta em campo. Então, só que para a gente conseguir otimizar o controle que está em campo, a gente precisa primeiro ter certeza de qual é o controle que está disponível em campo, né? Então, eu tenho dito que é extremamente importante a gente concluir o saneamento dessa base de dados para que a gente possa ir para a fase mais importante, que é otimizar os controles que estão em campo e a gente conseguir extrair mais valor dos ativos existentes. Então, tem expansão da transmissão, que naturalmente aumentará os limites de intercâmbio. A gente tem a entrada desses compensadores simples, que vão repor um importante suporte de reativo durante a falta, e a gente tem a oportunidade de otimizar os controles desses inversores que estão em campo, porque há formas de fazer isso do ponto de vista de engenharia. A gente só precisa do modelo consistente para a gente poder botar numa bancada, fazer os testes em ambiente de simulação, verificar o ganho possível e aí sim iniciar a campanha em campo do ajuste desses controladores. Por isso que o Zucarato está reforçando a importância do relatório de 15 de agosto. O operador precisa ter os dados mais próximos da operação, para que ele possa ter as ferramentas adequadas para operar da melhor forma possível e evitar eventuais problemas. É isso, né, Zucarato? É isso aí. Vamos lá. Outra coisa que a gente tem visto dentro daqueles planos que vocês todo ano anunciam, os PERPAUs, do planejamento, vocês têm falado, eu tenho trabalhado cada vez menos com flexibilidade. Cada vez mais eu tenho inflexibilidade. A minha inflexibilidade está em 75%. O último episódio do Ethic Talks, ele mostrou, o Edivaldo Santana mostrando o que é a inflexibilidade. É um sujeito, piloto do avião, ele está com manche, o manche dele está presinho. Por quê? Porque, ele está inflexível. Zucarato, eu queria entender agora, você que senta no cockpit, no piloto, como que é operar com inflexibilidade? Por que você precisa de inflexibilidade? Por que você tem participado das consultas públicas? Você não, operador nacional do sistema. Tem participado das consultas públicas de storage, de reserva de potência, falando assim, eu preciso. Storage pode entrar antes. Eu preciso. Por que você precisa? Por que é importante flexibilidade? Humberto, o setor elétrico ele precisa garantir que no exato instante que a eletricidade é consumida, ela é gerada. Mesmo que a gente pense em armazenamento químico, bateria, para a gente ser mais direto, né? Essa bateria, ora está funcionando como carga, ora está funcionando como gerador, mas no instante exato, a injeção de potência na rede sempre tem que ser igual ao que sai da rede. Se a gente tivesse uma carga que fosse um caixotão, assim, né, completamente constante, eu posso trabalhar com 100% de inflexibilidade, que isso não é um problema. À medida que essa carga ela vai variando mais ao longo do dia, eu preciso ter capacidade de controle do parque gerador para seguir essa carga, senão eu tenho um problema, né? Então, o que acontece, né, de uns anos para cá, basicamente, penetração da micro e mini geração distribuída, que é predominantemente solar, mas também a solar centralizada, gera o fenômeno da curva do pato. Ou seja, se você descontar da carga global toda a geração solar, sobra para as demais fontes uma curva de carga que tem um pato com uma barriga bem gorda lá embaixo e um pescoço compridão que a gente precisa subir todo final da tarde, né? Então, a flexibilidade ela é importante para a gente conseguir assegurar o segmento dessa carga líquida. Porque, no fundo, a carga líquida para os recursos controláveis é que é o ponto-chave. Então, eu pego a carga global, subtraio dela tudo que é não controlável, seja porque é variável e eu não tenho controle, ou seja porque é inflexível mesmo no sentido de, por exemplo, geração nuclear, geração hidrelétrica por razões de defluência mínima. Ou seja, se eu pegar a carga global, tirar tudo que é não controlável e inflexível,
sobra uma carga líquida para a geração controlável. E quanto mais, vamos dizer assim, íngremes são as rampas dessa carga líquida, e menor os recursos controláveis, mais difícil é a gente cumprir com a nossa missão, né, de garantir que a geração é igual à carga, porque isso é um pressuposto para uma operação segura. Né? Então, a gente entende que não cabe mais nenhuma inflexibilidade dentro da matriz elétrica brasileira. Pelo contrário, a gente tem que começar a dotar a matriz elétrica brasileira de recursos que permitam a gente, inclusive, aumentar a flexibilidade existente. E aí a figura do armazenamento, seja ele químico, na forma de baterias, ou seja ele hidráulico, por exemplo, na forma de usinas hidrelétricas reversíveis, são peças fundamentais para a gente seguir a nossa trilha aqui de transição energética e integração dessas fontes renováveis na nossa matriz. Sem esquecer que, dentro desse leque de flexibilidade, a resposta da demanda também é um instrumento muito útil, porque permite deslocar o consumo de uma hora para outra, né, diminuindo, então, esse requisito da carga líquida para os recursos controláveis. E, Zuccarotto, dentro dessa, vocês não são, vocês são agnósticos em relação à tecnologia, certo? Da flexibilidade. Você estava falando, resposta da demanda, bateria, vocês são agnósticos, certo? Perfeitamente. Me fala uma coisa, a GD Solar, que por exemplo, você estava falando essa curva do Pato, não é brasileira, a curva do Pato é no mundo inteiro, é na Califórnia, é no Texas, é na Europa. Só você olhar lá, começou a primavera, quem acompanha a Europa já vê que já começou a produzir o sol ali, preços negativos na França, por exemplo, cuja matriz é nuclear. A GD Solar, ela avançou muito no setor. Segundo os números de vocês, se não me falha a memória, essa rampa pode chegar a 50 GB em 2028. Em alguns momentos, você estava dando uma palestra na Academia Nacional de Engenharia, você citou que até em alguns momentos agora já vimos 40. 2028 pode chegar a 50. Como que é esse desafio da rampa? É como se todo mundo acionasse aí o ar-condicionado à tarde, esse trabalho. E me fala uma coisa, essa GD Solar, ela está ligada nas distribuidoras. Ela meio que é uma zona cinzenta para o operador e desperta a importância da gente criar a figura dos DSOs, dos mini operadores de distribuição, uma área que vocês, por exemplo, já estão com a PSE com uma tomada de subsídio. Queria que você explicasse, fizesse esse molho aí desses 3 pontos. Por favor. Perfeito, né? Então, assim, sobre a característica dessas rampas da carga. Né? Então, vamos por absurdo, só imaginar que a carga é constante o dia inteiro. Se você desconta da geração solar, sobra uma carga crescente ao longo do dia. Né? Ou seja, a carga líquida da geração solar, à medida que a geração solar vai embora, você vai vendo uma carga que começa a crescer, porque ela deixou de ser atendida pela geração solar. Então, é essa o pescoço da curva do Pato, né? E que coincide com a ponta noturna. Né? Então, você sai de um vale de geração, um vale de carga líquida, né? Que está ali mais ou menos perto da ponta de carga da tarde, né? Porque a gente tem um pico de carga à tarde, principalmente em dia de calor, só que essa ponta, vamos dizer, ela não assusta, porque a geração solar, não vou dizer que janta essa carga, né? Porque ela almoça essa carga, né? Então, assim, essa ponta não preocupa. A ponta que aparece de noite é a ponta que preocupa. E quando você pega o vale dessa carga líquida, né? E o pico dessa carga noturna parte por crescimento de carga, mas principalmente, né, pela saída da geração solar, é que nós temos o desafio de subir essa rampa todo dia e a necessidade de recursos controláveis para isso. E é importante dizer recursos controláveis e flexíveis, porque se esse recurso não for flexível, por exemplo, pensa que eu preciso gerar uma termoelétrica por exemplo, no mínimo 12 horas para conseguir ter a geração dela, né? Se esse é um recurso que eu tenho disponível e eu preciso dessa geração para atender uma ponta noturna, às 8 horas da noite, eu preciso ligar essa usina às 8 horas da manhã. E aí, ao longo do dia inteiro, essa usina agrava o problema do curtailment. Então, a gente precisa de recurso para ligar só quando precisa de noite, porque se passar ligado o dia inteiro, agrava o outro problema, que é o excesso de geração. Então, a nossa ladainha, né, de falar o tempo inteiro que a gente precisa de recurso flexível, é porque se o recurso não for flexível, a gente vai usar para atender a ponta, porque nós não vamos cortar carga,
mas vai ter que cortar mais geração, porque não vai caber todo mundo no horário onde a gente tem ali a menor carga líquida possível, né? Em relação ao recurso distribuído, né, seja ele a micro GD, a mini GD, mas também tem uma usina que a gente chama de usina tipo 3, é uma que chega a bater na porta do INS, mas a gente diz o seguinte, a gente apelida de GD zona, né? Tem a micro, a mini... a GD compartilhada... Essa é a mini, mas tem usina de menor porte, grande, na verdade. PCHs, algumas biomassas, né? Que são usinas que há 20 anos atrás era a tal da geração distribuída, né? Nós estamos falando de coisas em escala de dezenas de megawatt, né? E não a 5 megawatts, que é a micro e mini geração, mas estão lá conectadas com a distribuidora. Essa usina, ela recebe o nome de usina tipo 3, né? Então tem a usina tipo 3, a mini e a micro GD. Essas usinas todas conectadas lá no mundo da distribuição, né? Então, dentro de um papel de um operador, 3 predicados são críticos para o sucesso da missão de um operador. São palavras bonitinhas que chamam observabilidade, controlabilidade e suportabilidade. Né? Observabilidade, capacidade de saber o que está acontecendo, supervisionar corretamente o que está acontecendo no sistema elétrico. Controlabilidade se eu precisar aumentar ou diminuir a geração, manobrar uma linha, manobrar um reator, eu tenho controle sobre os ativos que estão em campo. E a suportabilidade quer dizer que, durante uma perturbação, uma linha saiu, um gerador saiu, uma carga de grande porte saiu, o sistema balança, mas os ativos respondem no sentido de ajudar o sistema a passar pela perturbação. Ele suporta a perturbação. Né? Então, o que acontece? Quando a gente olha para o mundo distribuído, os requisitos de observabilidade, controlabilidade e suportabilidade são muito aquém daquilo que a gente conta no mundo centralizado. Né? Por quê? Porque quando essas coisas foram desenhadas anos atrás, ninguém imaginaria, talvez, né, o boom do que aconteceu, e agora a gente está trabalhando para melhorar a qualidade da observabilidade, controlabilidade e suportabilidade desses ativos distribuídos. E essa figura do DSO cumpre um papel fundamental, porque não faz sentido nenhum o INS querer, com as próprias mãos, garantir a observabilidade e controlabilidade em usina de escala de quilowatt. Isso não tem absolutamente sentido algum dentro do papel do INS de um operador centralizado. Então, o que a gente precisa é criar um espaço regulatório, inclusive como modelo de negócio, para essa figura do operador dos recursos distribuídos, que é diferente do operador do fio distribuição, porque tem a distribuidora de hoje opera os fios da distribuição. O que a gente está falando é um operador dos recursos energéticos distribuídos, que eventualmente a distribuidora pode cumprir esse papel, mas pode ser um agregador também da geração, da resposta da demanda e do armazenamento distribuído. E por meio do relacionamento entre o INS e esses operadores dos recursos energéticos distribuídos, a gente poder aumentar a capacidade de otimização da operação eletroenergética, porque esses recursos distribuídos passam a entrar dentro de um perímetro de controle indireto do INS por meio dessa função de ESSO no meio do caminho. E o INS passa a ter, então, um papel de operador dos recursos centralizados e um orquestrador da operação dos recursos distribuídos. E sabendo que essa figura do DSO, do distribuição, também pode ser do TSO. E quem acompanha o mercado europeu vê que na Alemanha, por exemplo, há leilões para controle de tensão e frequência, que é um novo mercado que foi criado. Que o Zucarato disse também, quem quiser, tiver interesse, ele deu uma ótima palestra na Academia Nacional de Engenharia, é só entrar no YouTube, você vai lá na ANE, você vai ver. E ele deu uma frase que eu achei muito boa, ele falou assim, a gente ficou 120 anos pensando nesse sistema, agora a gente vai pensar num outro sistema. Ele, quando se formou lá na UFSC, o sistema era hidrotérmico, era um outro bicho. Não se falava isso. E a capacidade de regularização dos reservatórios brasileira fazia uma parte dessa flexibilidade sem receber, mas fazia. Hoje mudou o jogo, não é isso? Os atributos se tornaram a palavra-chave. É isso, Zucarato? Perfeitamente. Então, atributos que eram abundantes e faziam parte da característica intrínseca, por exemplo, da nossa frota hidráulica, né, que é basicamente a grande vocação da matriz elétrica brasileira, a gente
tinha necessidade de colocar energia no sistema, né? Então a gente precisava garantir que a carga crítica era igual à garantia física das usinas, né? E quando a gente fazia essa conta, basicamente vinha de graça, capacidade de fazer ponta, capacidade de fazer rampa, capacidade de prover resposta, regulação primária, suporte de reativos, tudo isso vinha de lambuja quando você contratava a energia de uma usina hidrelétrica, né? Com a mudança natural da matriz elétrica, os recursos que eram abundantes começam a ficar escassos. E recursos escassos, você precisa mobilizar esses atributos de alguma forma. Tem a forma do requisito, ou seja, eu coloco em procedimento de rede que você não pode se conectar na rede se você não prover esses requisitos ao sistema, ou você mobiliza na forma de um mercado de serviços ancilares, mercado de reserva de capacidade e outras formas de mobilização desses recursos, né? Então, de fato, o sistema que era sobrava energia e faltava potência, hoje a gente tem um sistema que sobra energia e falta potência. Ele está no diâmetro oposto da característica da matriz energética brasileira, quando a gente olha, e não precisa ir 20 anos para trás, não, uns 10, a gente já consegue perceber aí em uma década uma inversão completa dessa característica do sistema elétrico nacional. Com essa entrevista, fica claro que as outras entrevistas colocaram de como a realidade, a matriz elétrica brasileira se transformou e é preciso um conjunto de soluções novas e diferenciadas para apoiar esse futuro. E o operador está falando ali, eu preciso de flexibilidade, preciso de um monte de coisa. O curtailment, na verdade, ele é uma questão que aparece por conta dessa transformação da matriz. Outro ponto que eu queria trocar... Zuccarello, você falou, a gente precisa saber, para ver essa questão de curtailment, para ver o futuro da matriz, a gente precisa de demanda. E o Brasil tem falado muito de megacargas. As megacargas são duas. Hidrogênio verde é uma, e a gente tem a questão dos data centers. Agora, megacargas são megacargas. É 1, 2... Em hidrogênio... Tem gigacargas. Giga. Agora, eu queria te perguntar uma coisa. É simples dar um parecer... para uma obra dessa, eu vou fazer ali um eletrolisador lá no Nordeste, onde já tem curtailment, onde já tem um excesso, e onde a grande parte do consumo está no Sudeste. Então, ele precisa ter um problema aqui. Eu gero aqui, mas eu consumo aqui. Como que é? Porque senão parece, o ONS não quer dar o parecer, o ONS não... É fácil, é trivial dar um parecer, uma mega carga dessa, como que é o trabalho de planejamento para uma carga de 2, 3 GB? Precisa de uma subestação específica, precisa de uma linha específica. Como que é esse trabalho de dar um ok para uma mega carga dessa? Qual que é o desafio que cria para vocês? Perfeito, Roberto. Vamos fazer um rápido exercíciozinho, né, de como funciona o ciclo da cadeia de planejamento desde a expansão, né? Então, a primeira coisa é você se perguntar qual é a carga futura que tem que ser atendida. Então, você utiliza de premissas econômicas e demográficas para projetar uma carga futura. Com base nessa carga futura, esse trabalho é muito feito lá na EPE, né? Eles olham a matriz elétrica do Brasil, quais são as fontes de energia disponíveis, e eles elencam um conjunto de opções candidatas a atender essa carga e faz uma expansão indicativa da geração, né? Indicativa, porque, no fundo, quem decide são os investidores, né? Então, ela faz uma expansão indicativa da geração e aí ela vai para a transmissão e fala o seguinte, como é que eu crio uma transmissão para conectar essa geração indicativa explicada por um crescimento de carga que, por sua vez, é explicado por variáveis econômicas e demográficas. Aí você chega com uma carga de escala de gigawatt, que não é explicada nem por questões macroeconômicas, nem por questões demográficas, e espera encontrar 3, 4, 5 gigawatts de espaço numa subestação. Aí, assim, se encontrar, é meio por acaso. Porque o ciclo de planejamento que a gente está trabalhando com essas obras todas, né? Essas obras apareceram, essas cargas, megacargas apareceram no pipeline de uma forma muito rápida, de 1 ano para cá, mais ou menos, né, que deu esse hype do hidrogênio e dos data centers, né? Então, assim, tem certas situações na rede que a gente encontra espaço para garantir, né, o parecer de acesso e assinar o contrato de uso do sistema de transmissão. Em outros lugares, não.
O caso específico dessas cargas no Nordeste, né, muita gente questiona, mas como assim você corta a geração e não deixa entrar carga? Né? É um paradoxo. Né? Então, assim, qual que é a grande questão? Em particular, ali na região Nordeste, lembrando onde foi a origem do apagão lá de 15 de agosto. Né? Lembra aquela linha que já dá Fortaleza, né? Naquela região. Então, o epicentro daquilo ali, a gente tem utilizado ali como referência a subestação de Açu. Tá? Então, para a gente assegurar que o sistema não sofra consequências como daquele apagão de 15 de agosto, a gente controla o fluxo passante naquela região. Basicamente, o fluxo passante na região da subestação de Açu. Tá? Então, o que acontece? Toda geração que está para a direita, né, da subestação de Açu, mais para dentro do Rio Grande do Norte, tem um gargalo para sair. Porque eu preciso controlar o fluxo passante nessa região, né? Ou seja, o que sai do litoral do Nordeste e o que vai em direção ao interior do país para descer pela Norte e Sul, eventualmente no período seco, desce pelos bipolos de Belo Monte, quando o Belo Monte não está gerando. Né? Então, tem o fluxo Nordeste-Norte. Né? E a gente controla esse fluxo em alguns pontos. Um desses pontos de controle é Açu. Tá? Então, o que acontece? Se eu colocar geração à direita de Açu, eu aumento esse fluxo e não cabe. Se eu colocar carga à esquerda de Açu, eu também aumento esse fluxo. E não cabe. Então, tem uma questão locacional que faz muita diferença na análise. Então, sim, a gente tem um conjunto de cargas que estão pedindo acesso e que ficam à esquerda da região de Açu e que, de fato, hoje, a gente não enxerga viabilidade de atendimento dessas cargas por um problema elétrico. É um problema elétrico de grande porte, complexo, o mesmo do apagão, que é um colapso de tensão. Não é um problema trivial de ser resolvido com sistemas especiais de proteção, que quando identifica uma perturbação, corta quem está provocando, né, em grosso modo, né, para evitar o que acontece. Né? Porque quando a gente perde uma geração e a frequência começa a cair, a taxa de variação dessa frequência cair depende da inércia do sistema. Então, tem um monte de ferro girando no sistema. Né? Então, se você perde a geração, então isso dá tempo para um sistema especial de proteção atuar enquanto a inércia está dando a primeira resposta ali de retardar a taxa de variação de frequência. Quando a gente vai para um colapso de tensão, Roberto, não existe inércia no mundo de reativos. O fenômeno é muito rápido. Nós estamos falando de fenômenos que ocorrem em milissegundos. Exato, é coisa de uma centena de milissegundos. E se você levar em consideração só a latência de comunicação e o tempo do computadorzinho fazer a conta do que tem que fazer, já foi um tanto de milissegundo aí só nessa etapa. Então, é muito... A importância da simulação e dos equipamentos estarem os mais perfeitos possíveis, porque você está trabalhando num universo de milissegundos. De milissegundos, sabe, Roberto? Então, assim, a gente tem ali, né, a região da Grande São Paulo, né, também tem um conjunto importante de acesso pedido no ambiente das DITs. Né? Você vai lembrar das demais instalações de transmissão. Né? Eu já vi entrevistas suas rememorando lá os primórdios do modelo lá no Recebe. Né? Então, tem essa figura das DITs. Né? Essas demais instalações de transmissão, elas não houve um aumento, né, dos ativos dentro desse perímetro das DITs, até porque, até onde eu pude acompanhar, era para ser uma solução transitória. Né? Então, essa solução transitória vai deixar de existir, não tem por que crescer algo que vai ser transitório. O fato é que já tem mais de 25 anos dessa história, então nós temos muito gargalo no mundo das DITs. Né? Então, tem muito acesso pedido lá que a gente não consegue atender pelas mesmas razões. Esgotamento, aí não é colapso de tensão, mas é esgotamento mesmo da capacidade dos ativos. Né? Então, a gente está fazendo o Ministério já encomendou, né, para a EPS, a informação é pública, né, um estudo específico para atendimento de um hub de hidrogênio e data center lá no Nordeste, né, nos estados do Ceará e Piauí. A EPE já respondeu ao Ministério o cronograma para esse estudo, que aí, entre seguir o trâmite de colocar em licitação, tudo isso, o prazo para a entrada desses ativos vai ser lá 32, 33. Há uma expectativa, né, de que esses investimentos ocorram antes. E aí o INS se comprometeu em investigar uma solução ponte
que permita conectar 28 e 29 com 32 e 33 de alguma forma, né? Então, para fazer essa solução, para desenhar essa solução ponte, obviamente que a resposta dos modelos daquilo que está pendurado com eletrônica de potência é crucial para a gente poder saber como esses equipamentos respondem durante as perturbações. E aí é importante que tanto os modelos dos geradores que precisam ser saneados estejam ok, mas também que as cargas apresentem modelos realistas. Porque essas cargas gigantescas, elas são conectadas por eletrônica de potência com a rede. Uhum. Se eu não tiver uma boa representação da dinâmica com que essas cargas respondem às perturbações da rede, eu não consigo fazer uma avaliação precisa se o problema existe ou não existe, porque tem eletrônica de potência que consome recursos da rede e tem eletrônica de potência que fornece recursos para a rede durante a perturbação. Então, eu preciso ter a clareza de qual é o tipo de carga que nós estamos falando. Nós vamos conectar 1, 2, 3 gigawatts na rede de transmissão. E durante a perturbação, esses 1, 2, 3 gigawatts vão ajudar a rede ou vão consumir recursos da rede? Isso faz total diferença em avaliar as condições de atendimento. Até porque eu posso aumentar a rampa, eu posso ter outros impactos, posso reduzir a tua flexibilidade, posso aumentar curtailment a depender. Você tem vários outros impactos que não só colocar uma carga, é isso? Com certeza, né? Se você imaginar que tem um leilão de reserva de capacidade aí, que estamos aguardando aí a republicação da portaria, né? Tem uma demanda esperada para esse leilão. Se o cálculo dessa demanda não considerou essas megacargas, cada gigawatt que entra é um gigawatt a mais que tem que ser contratado no leilão de reserva de capacidade. Então, essas coisas, o impacto dessas grandes cargas vai desde do entendimento da resposta dinâmica do sistema num evento de colapso de tensão, que depende muito da correta representação da eletrônica de potência e, eventualmente, de requisitos para essa eletrônica de potência. Fala o seguinte, carga desse jeito não dá para conectar, mas com esses requisitos dá. Isso é um requisito de entrada. Quer vir com carga grande, tem que vir com requisito robusto para a conexão dessa eletrônica de potência. Até você ir ao outro extremo e você chegar à conclusão que, para cada gigawatt de carga a mais que tem, é 1 gigawatt de demanda a mais para um leilão de reserva de capacidade, porque se essa carga consumir 24 horas por dia, a ponta subiu do tamanho da carga que entrou, né? Entendi. Ou seja, isso pode viabilizar, por exemplo, nichos de mercado, como controle de tensão ou como controle de frequências, o Carato, dependendo ou não? Não enxergo dessa forma, não. Acho que é o tal dos requisitos de suportabilidade. Ou seja, durante uma perturbação, tem que suportar a perturbação para ela não se agravar e a gente conseguir manter o sistema no modo estável. Ou seja, ele balança, mas não cai. Ele balança e volta para o equilíbrio. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem uma diferença entre data center e hidrogênio verde, já que o hub de hidrogênio verde tende a se colocar lá no porto de Pecém por questões particulares e data center, num primeiro momento, por conta do tempo de latência e por conta do mercado consumidor aqui no Sudeste, data center a gente pode ver mais nessa região Sudeste, o que vai trazer uma exigência talvez de outros reforços aqui para a região Sudeste, quando eles vierem a se instalar grandes, acima de 1 giga? Então, depende muito da natureza das características da rede no entorno do acesso, né? Tem determinados pontos da rede que não é esperado grandes problemas, né? Tem outros que não tem condição alguma de um acesso e há necessidade de grandes investimentos na transmissão para acomodar essas cargas, né? Então, eu diria que o fator crítico para o sucesso disso não é apenas discutir o critério de acesso, porque o critério está dado, é um problema físico, dá para brigar com a física do problema, né? Toda a lógica de acesso de cargas precisa ser repensada, Roque. O acesso de cargas, o processo de acesso de cargas não foi pensado para cargas desse porte. Ele foi pensado para uma carga que cresce organicamente. Então, vou dar um exemplo de uma complexidade que a gente precisa resolver. Quando uma carga pede acesso, uma carga existente de uma distribuidora, escolhe qualquer uma delas, né? Ela tem um contrato de uso do sistema de transmissão, e dentro desse contrato tem um montante de uso do sistema de transmissão. Ou seja,
quanto de uso da rede ela vai fazer. Esse montante de uso do sistema de transmissão ele é válido por 4 anos. E a cada ciclo, esse montante de uso ele é recontratado lá para o 5º ano, quando o 5º ano vira 4. Isso é feito no horizonte rolante. Que é bem diferente, por exemplo, da geração, que quando pede acesso, ela ela assina um contrato de uso com um montante de uso que vale para a outorga da usina, para o período do ciclo de vida da usina. Então, você imagina uma carga desse porte, que tem um crescimento, o cara vai começar com um data center de 200 megawatts, terminar com um data center de 2 gigawatts, e o cara só tem garantia da carga no 4º ano. Então, a gente precisa equiparar o acesso dessas ultra-eletrointensivos como se fosse um gerador. Ele tem que ter um acesso, um contrato de uso e um montante de uso compatível com o ciclo de vida do investimento que vai ser feito. Né? A lógica de você encontrar um espaço na rede de transmissão, se essa política de atração de data center e de hidrogênio verde não tivesse sido premissa para o planejamento da expansão da transmissão, esse espaço não vai existir. E aí, eventualmente, a gente tem que fazer uma inversão de ordem. A gente faz o seguinte, vamos fazer uma temporada de acesso, identificar uma chamada. A gente vai aqui ter uma política, a gente vai botar X gigawatts de hidrogênio no hub aqui de Ceará e Piauí, e vamos botar Y gigawatts de data center aqui no hub de São Paulo, em função da latência, como você colocou, e ter uma política pública que vai assegurar o atendimento dessas cargas. E a gente faz uma chamada, identifica os projetos mais maduros ou com maior comprometimento financeiro com isso, e depois você coloca a transmissão na sequência. Você desenha uma transmissão específica para essa política de atração dessas cargas. Né? Então, eu entendo que a solução do acesso de cargas ultra-eletrointensivas passa por um repensar de todo o processo. Repensar todo o processo quer dizer não apenas repensar o processo do operador nacional do sistema, mas repensar o processo a partir de quem formula a política do setor de energia elétrica, que é o Ministério de Minas e Energia, é isso? Exatamente, e que vem trabalhando, né, em buscar essa solução, porque o fato é que o modelo atual ele não dá conta dessa complexidade. Ele foi criado para um outro contexto, de 20 anos atrás, e não tem condições dele dar conta dessa complexidade. Existem soluções? Existem. Dá para redesenhar o processo, para deixar ele mais efetivo para o desafio? Claro que dá. Só que isso não está circunscrito ao perímetro de atuação onde o ONS pode resolver sozinho. Então, a gente tem trabalhado, juntado os esforços com o EPE, com a ANEEL, sob a liderança do Poder Concedente, porque essa é uma atribuição do Ministério de Minas e Energia, de colocar todo o arcabouço institucional, né, e as instituições da governança para trabalhar sincronizadamente para esse novo processo que precisa ser, né, repensado, dada a magnitude do problema que a gente tem hoje, porque assim, a solução dá para fazer, é uma questão só de redesenhar o processo para ele ficar melhor, né, para esse tipo de complexidade que a gente tem. Né? E eu tenho certeza que o Ministério em breve deve estar dando boas notícias aí para a gente conseguir trazer uma racionalidade e permitir aí que essa nova economia que emerge, né, da necessidade de ultra-intensivo de dados, né, de inteligência artificial, enfim, tudo que está por trás ali do modelo de negócio de data center e tudo que está por trás do modelo de negócio e o papel que o Brasil pode ter no ecossistema internacional, né, como um provedor de processamento verde e hidrogênio verde, né, a gente tem condições de dar solução para isso e precisamos dar uma resposta como setor de um processo compatível com a complexidade. E sobre esse setor existem várias incertezas. E giga nos Estados Unidos de quanto pode ser a demanda, até porque o DeepSeek chinês colocou uma grande incógnita em relação ao crescimento dessa demanda de energia. E lembrando, como o Gerson Kelman colocou num dos episódios do Ethic Talks, data centers e hidrogênio verde não são apenas consumidores intensivos de energia elétrica, mas ambos usam muita água. Então, você tem uma integração entre o setor energético e de recursos hídricos
cada vez maior. Essa é a última pergunta, Zucarato. Como é que tem essa integração? Essa integração aumentou depois da CREG. A CREG foi ali a medida provisória do governo federal no meio da crise hídrica. Foram tomadas algumas medidas inéditas e no ano passado, se não me falha a memória, a gente teve algumas medidas também adotadas em 2 usinas hidrelétricas da antiga, eu sou velho, da antiga CESP, que é da Aure, que é Porto Primavera, por exemplo. Vocês, então, estão trabalhando numa outra camada, certo? Vocês estão trabalhando agora mais integrados com os recursos hídricos, por conta dessa questão aí de mudanças climáticas, efeitos extremos? Berto, entendo que sim, né? Por atribuição legal, desde sempre, ANA e ONS devem colaborar, né? Está escrito lá na lei, né, de que há uma coordenação lá entre ANA e ONS. Eu posso falar do tempo que eu estou sentado nessa janela, né? Desde maio de 2020, né? Era todo aquele contexto de pandemia. A gente, entre 21, a crise já aflora. Por falar nisso, né, saiu recentemente o relatório das lições aprendidas da crise hídrica, está no site do Ministério, o documento está bem bacana, recomendo a leitura. Né? A criação da CREG foi fundamental para permitir tomar as ações necessárias, cuja atribuição estava muito pulverizada nos diversos órgãos do Brasil. E quando você divide as atribuições, você cria um sistema de freios, né, e contrapesos institucionais que é muito saudável, mas numa situação de crise, onde você precisa de resposta muito rápida, eventualmente isso provoca alguma lentidão. E aí é importante você ter mecanismos que coloquem todo mundo sentado em volta da mesa para que a decisão seja mais rápida. Né? Eu acho que a partir daquele episódio, eu percebi um aumento importante assim, da integração do ONS com a ANA, um conjunto de regras operativas que versam, né, sobre o equilíbrio do uso múltiplo da água, lembrando que a geração hidrelétrica não é monopolista, né, do uso da água, tem uma série de usos múltiplos que tão importantes quanto a geração de eletricidade, alguns deles claramente mais importantes, e essa coordenação ela tem crescido. Então, esse ano, inclusive, entrou em vigor, né, as regras operativas que tratam das bacias do Grande e do Paranaíba, e a gente está em breve aguardando ali, para terminar a trinca, né, a regra operativa que trata do Baixo Paraná, porque, de fato, um acoplamento hidráulico, né, entre a cabeceira, que está lá no Grande e no Paranaíba, e as vazões de efluentes mínimas que passam ali por Porto Primavera, e se faz sentido restringir as defluências máximas das cabeceiras quando o reservatório diminui, a gente precisa de uma contrapartida de reduzir as defluências mínimas, senão a gente dá um nó hidráulico na cascata, e aí realmente vai ter que começar a dividir molécula da água. Né? Então, o ONS entende que essas regras operativas ela vem ao encontro dos interesses do operador por preservar os recursos energéticos, principalmente nas cabeceiras, que são os mais críticos para a garantia da segurança energética, e toda vez que essas cabeceiras entram no nível de atenção ou do nível crítico, a gente automaticamente consegue reduzir as defluências mínimas a jusante, mantendo o sistema dentro de uma operação hidráulica boa. Tem mais algum ponto que você queria destacar, Zucarato? A gente pode conversar aqui por mais umas 4 ou 5 horas, que ainda vai sobrar assunto, viu, Roberto? Muitíssimo obrigado, Zucarato, pelo seu tempo. O Ethic Talks termina esse episódio. É só seguir a gente nas redes sociais e ficar atento aos próximos episódios. Obrigado.